Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá! Hoje é segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020. Eu sou Lilian Busato. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jeremias Gomes. Vamos juntos até o 12h45. E começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Muitas informações, tudo o que acontece aqui no Legislativo Paulista e mais, levamos diariamente até você. Entrevistas com parlamentares e especialistas de vários setores, os debates no plenário, os assuntos das comissões, né, Jeremias? Exatamente, todas as principais informações do dia e, claro, as principais informações aqui do Parlamento Paulista, Lilian. E o jornal desta segunda-feira da Rede Alesp está recheado de entrevistas. Teremos entrevista com Ariel de Castro Alves, falando dos 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também falando um pouco de saúde, vamos falar sobre transtornos de aprendizagem e sobre a PL 949 de 2019, com o psicólogo Luiz Gustavo Cini. E também falaremos com o deputado Rafael Silva. O que mais, Jeremias, teremos? Temos outros parlamentares. Deputado Major Meca, do PSL, vai falar para a gente sobre a lei orçamentária anual que está tramitando aqui na casa. Vamos conversar também com o Marcelo Bois, imunologista. Vamos falar do sistema imunológico, que está bem em voga aí agora devido à Covid. E também o secretário de Saúde de Itanhaém vai falar para a gente da situação de Itanhaém e litoral. Lilian. Teremos também, né, o nosso giro de repórteres aqui, colegas da redação, onde vamos falar com o Luciano Teixeira e com o Gustavo Mendonça aí no decorrer do jornal, né, Jeremias? Exatamente, trazendo as principais informações, atualizando todos os nossos telespectadores. Começando agora, vamos dar uma conferida na programação da Assembleia Legislativa aqui desta segunda-feira. Às 14h30 da tarde acontece a 106ª sessão ordinária, expediente no plenário Juscelino Kubitschek. E com muitas informações, a gente começa com o giro dos repórteres, nossos colegas aqui da redação, começando agora com o Luciano Teixeira. Bom dia, Luciano. Bom dia, Lília. Bom dia, Jeremias. Espero que vocês estejam bem. Segunda-feira começando, né, e notícias aqui da Rede Alesp, com a participação de cerca de 160 servidores da área administrativa e parlamentar, a Assembleia Legislativa de São Paulo lançou, né, na semana passada, o programa Alesp Sem Papel. E a medida apresentada aí durante o workshop, transmitido em ambiente virtual, vai tornar todos os processos, documentos do Parlamento Paulista eletrônicos, né? E a inovação aí é um dos pilares, né, da gestão da Assembleia, e a Assembleia dá um passo histórico na implantação do sem papel. Essa foi uma frase aí do nosso presidente da casa, o deputado Cauê Macris, idealizado para reduzir a circulação de documentos impressos. O Alesp Sem Papel deve, além de proporcionar economia aos cofres públicos, contribuir para a redução do impacto ambiental causado pela produção e consumo de milhares de cópias, né, durante todo o ano. Trata-se aí de um programa corporativo composto por sistemas de informação e por procedimentos e normas que regram e dão suporte à produção, tramitação, gestão e controle de processos de documentos digitais, né? A nova plataforma vai garantir também a classificação e a destinação adequada, praticamente em tempo real, de documentos produzidos. Né? Tudo isso de acordo com a política de gestão documental e arquivística da casa. Os principais benefícios são a eficiência, a sustentabilidade, a produção padronizada e racional de documentos, a economia com serviços de impressão, transporte, correio, o aumento da produtividade, agilidade, além da transparência e da segurança. Os treinamentos de oficinas presenciais e virtuais para a execução da iniciativa estão sendo iniciados nessa semana. A implementação do programa vai se juntar aí a outras já adotadas para reduzir a quantidade de papel utilizada no Palácio 9 de Julho, que é a sede aí do Parlamento Paulista, né, com a criação da plataforma. A plataforma chama Gestão Integrada de Documentos, EGID, e informatizou procedimentos administrativos da casa e a instalação do sistema do processo legislativo responsável pela digitalização de dados sobre a tramitação de projetos. O lançamento do programa Alesp Sem Papel é mais aí uma ação do Legislativo Paulista na construção de um Estado mais verde e sustentável, né? Ao longo dos últimos anos,
o Legislativo adotou uma série de medidas que, além da economia de recursos, contribuem para essa preservação ambiental. Posso falar mais? Tenho mais tempo? Lilian e Jeremias? Fique à vontade, Luciano. Tem sim, pode falar. Tá bom. Um exemplo de projeto aí de parceria ambiental é a implementação do Departamento de Parques e Áreas Verdes da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, que, além de preservar 263 árvores que já existiam, né, a Alesp se comprometeu a plantar 321 novas mudas de espécies nativas do Brasil nos seus jardins, no estacionamento e também nas calçadas ao redor do Palácio 9 de Julho. O Parlamento Estadual também aderiu ao Programa de Uso Racional da Água, da Sabesp, né, e a medida permitiu a implementação de mecanismos voltados à economia do consumo e combate aos desperdícios de usos hídricos. Falando um pouco, gente, né, uma outra notícia, falando um pouco sobre a Coronavac, né, a vacina que deve começar a ser aplicada primeiro no estado de São Paulo, né, do que no resto do Brasil. A Sinovac Biotech recebeu um investimento de 515 milhões para dobrar a capacidade de produção de sua vacina contra o coronavírus. O anúncio foi feito pela empresa chinesa, né, nessa segunda-feira. A Sinovac é uma empresa que fechou acordo aí com o Instituto Butantan para o fornecimento de vacinas contra a Covid-19, né, que é a chamada a Coronavac. O novo aporte vai ser realizado por um dos maiores laboratórios de remédios genéricos, o Biofarmacêutica. Sim. Pego aqui pelo trava-língua. O investimento significará que a empresa vai ter uma participação de 15% na Sinovac Life Sciences, que é uma subsidiária da Sinovac. No comunicado, a Sinovac explicou que pretende concluir as obras de uma segunda fábrica até o final de 2020, o que permitiria que a capacidade de produção das novas vacinas aumente para 300 milhões de doses por ano, vai aumentar de 300 milhões para 600 milhões de doses por ano. A empresa ainda indicou que, dependendo das condições de mercado e da realidade desse financiamento, essa produção pode aumentar ainda mais. O anúncio ocorre aí, né, depois que as empresas Pfizer e AstraZeneca proliferaram anúncios de acordos comerciais com diferentes governos, envolvendo a venda das suas futuras vacinas, né? Para garantir uma implementação rápida da sua vacina, a Sinovac já destinou doses para alguns países com os quais tem acordo, né? A ideia é que, assim que os resultados da fase 3 dos testes clínicos sejam anunciados, o processo de certificação pode ser acelerado, né? De acordo com o Estado de São Paulo, a empresa já entregou mais de 1 milhão de doses da vacina para a Indonésia nesse fim de semana, e existem outros acordos aí com a Turquia, o Chile, além de negociações com as Filipinas. A gente espera, né, Lilian e Jeremias, que ocorra tudo bem, que a fase 3 dê tudo certo, seja aprovado, para que a gente já comece essa vacinação. Estamos todos esperando pelo início dessa vacinação e por uma vacina, claro, eficaz, né, que imunize boa parte da população, para que as coisas voltem ao normal, né? Já estamos aí há 9 meses nessa situação, a tendência é que a gente continue nessa situação um pouco mais aí, início de 2020. Vamos ver quando é que essa fase 3, né, vai ser aprovada aí pela empresa que está produzindo essa vacina, e a gente espera começar essa vacinação mais rápido possível. Temos mais tempo ou já estamos no fim? Podemos falar, sim. O que mais você trouxe aí? Assuntos interessantes, viu? Eu gostei muito. Essa questão da vacina é muito importante, porque a gente está aí nessa expectativa, né? Embora ainda não tenha sido aprovada pela Anvisa, já foi comprada aqui no estado de São Paulo, mas a gente tem entrevistado representantes aí da área que têm falado que tem todo um trabalho muito importante, né? Porque precisa definir, não é, Luciano? Os grupos de prioridade, então a campanha, como é que vai ser, né? Tudo isso já está em andamento, andando paralelamente à produção da vacina, né? Muito bom. O que mais você traz? Viu uma vacina aprovada lá na Inglaterra, né, Jeremias? Sim, sim. E aí a prioridade é isso que você falou aí,
A prioridade são as pessoas mais velhas, né? Existem vários grupos aí de prioridades. A gente viu que lá na Inglaterra nem a rainha tem prioridade para receber a vacina. Ela vai ser a segunda ou a terceira a receber a vacina. E Uhum. esses grupos de prioridade vão ser estabelecidos no Brasil também, em caso de aprovação dessa vacina. Vou falar agora de uma situação que a gente está vivendo, que, né, nós estamos vivendo aqui na Rede Alesp, o que muda e o que pode mudar na lei trabalhista por conta do home office, né? A gente tem aí uma situação de home office que até antes da pandemia era extremamente opcional, e aí depois, com a pandemia, isolamento social, virou algo muito comum na nossa sociedade, no mundo inteiro, né? Então, aí as relações trabalhistas estão em um momento de profunda transformação, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, como eu falei, né? E prova disso é a quantidade de empresas que adotaram por tempo determinado o home office, né? E junto com o crescimento dessa modalidade, vieram dúvidas sobre como se adequar a essa nova realidade, né? O que as empresas e empregadores precisam prestar atenção nesse momento, né? E aí eu conversei aqui com alguns consultores da área, né, para saber quais são os principais desafios trabalhistas, vamos dizer assim, enfrentados durante a pandemia. O pessoal estava dizendo o seguinte: quando começou lá em março, as maiores dúvidas eram os dispositivos da lei brasileira que permitiam aí licenças, redução da jornada de trabalho, de salário, o que poderia ser feito para manter as pessoas em casa e eventuais subsídios dados pelo governo brasileiro. Num segundo momento, esses especialistas me disseram, houve aí uma discussão em relação às empresas que passaram a ser fechadas por conta da Covid-19. Aí houve uma atuação intensa do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e dos sindicatos, inclusive pedindo a caracterização de acidente de trabalho. Muita gente ficou em dúvida: ou não é acidente de trabalho? Se adquiriu em casa, não é? Na época houve até uma confusão da própria imprensa em relação, né, a essa questão. Hoje, as empresas estão começando a se reorganizar, até muito com base aí na experiência que elas tiveram até agora. E se organizar em duas frentes. A primeira inclui as empresas que precisam continuar um trabalho presencial, né? O caso de fábricas, serviços prestados pessoalmente, né? E nessas empresas, segundo os especialistas, as medidas estão aí na prevenção e no estabelecimento de protocolos, né? E aí, esse estabelecimento de protocolo, né, há normas regulamentadoras que tratam de saúde e segurança, que não foram ajustados. Então, as empresas ficaram um tanto quanto perdidas, né, nessa história, né? Hoje existe uma portaria conjunta, que é a número 20, que traz as linhas mestras em questão de saúde e medicina para quem está trabalhando presencialmente e não quer pegar o vírus, né? A segunda frente é o home office, né? Quais são as questões em relação ao home office, né, que foi implementado, que não precisa da questão presencial, que as empresas precisam resolver? Na pandemia tem uma série de coisas que estão sendo feitas virtualmente, vem desde a admissão e desligamento do empregado, medidas disciplinares, assembleia de trabalhadores, né? O que se estabelece é que isso pode acontecer até o final do estado de calamidade pública, isso da forma como foi feito pelo governo. O que vai acontecer, o estado de calamidade pública está previsto até o dia 31 de dezembro de 2020. Mas a gente sabe que a pandemia não vai ter acabado até lá, né? A gente está falando aí de uma segunda onda, né? E uma primeira questão, segundo os especialistas que eu conversei, é como é que vão ser as coisas a partir dessa data, 31 de dezembro, que acaba o estado de calamidade pública. Ele pode ser prorrogado, mas ele também pode não ser prorrogado, né? E aí, por exemplo, assembleias, questões presenciais voltam a ser feitas, né? Outra questão é em relação aos exames médicos obrigatórios, os periódicos, os admissionais e os demissionais. Tem empregados que se recusam ir até uma clínica para fazer esse exame. Isso também é algo que está aí no ar, né? E algumas medidas paliativas estão sendo adotadas, porém, não se pode usar a telemedicina de acordo com a diretriz preconizada pelos conselhos de medicina quando se trata de medicina ocupacional, por exemplo, né? Como é que eu lido com isso?
sabendo que a pandemia vai se estender, né? Tudo isso tem que estar disciplinado e são algumas lacunas que a legislação brasileira, que as empresas com seus empregados precisam resolver. Tem mais assuntos sobre isso, assim. Ainda tenho mais tempo? Muito interessante. Não, vai sim, porque é um tema realmente relevante, né, Luciano? Porque eu também fiz algumas entrevistas sobre isso e a gente sabe que é isso. Depois de 31 de dezembro, como é que fica, né, toda essa legislação? E as pessoas têm dúvida. É que há que se adequar de ambos os lados, né? Tanto para o empregador, tanto para o empregado. Pois não, prossiga, por favor. Pois é, a gente fica nessa dúvida. Há essa possibilidade do estado de calamidade pública ser prorrogado para depois de 31 de dezembro, né? Muitos especialistas, Jeremias e Lili, dizem que o home office veio para ficar, inclusive depois da pandemia. A gente já sabe disso, né? Aí muita gente está se perguntando, dá para falar nesse momento pós-pandemia, depois dessa emergência sanitária, depois de uma segunda onda, né? Estão surgindo aí, segundo os especialistas que eu conversei, questões que são complicadas de se tratar agora. Um exemplo é a empresa que tinha uma expatriação, ou seja, um funcionário que ia trabalhar nos Estados Unidos. Isso acontece muito em São Paulo, em casos de multinacionais, por exemplo, né, que tem essa tramitação, por exemplo, escritório de advocacia ou indústria, de uma maneira geral, né? E aí, por exemplo, o funcionário estava programado para ir para fora. Isso não vai acontecer agora, né? Mas a pessoa tem que começar, foi contratado, mas ia trabalhar fora, mas a pessoa tem que começar a prestar serviços para a empresa estrangeira, por exemplo, né? E aí tem questão de fuso horário, empregados que... Outra questão também que tem acontecido com essa pandemia, com o home office, é empregados que têm pedido para prestar serviço de outro país, de outra região, né? Como a Europa, por exemplo, né? Existe aí a situação da lei estrangeira, né? Que ela tem que ser avaliada de acordo com o local da prestação de serviços, né? A regra geral das relações trabalhistas diz que eu devo aplicar a legislação do trabalhador mais favorável quando eu transfiro alguém para o exterior, por exemplo, né? Se essa transferência acontece a pedido do empregado, como é que eu trato a lei estrangeira? Hoje a gente tem a norma regulamentadora 17, e ela tem pontos aplicáveis ou não para quem trabalha fora de casa, né? E os especialistas entendem que seria necessária uma adaptação na legislação nessa parte de segurança e medicina do trabalho. Outro aspecto é a caracterização, por exemplo, gente, de acidente do trabalho, né? Como eu estabeleço que ocorreu durante o trabalho ou não, né? Em tese, a residência do empregado, por exemplo, onde eu estou hoje aqui, é uma extensão do estabelecimento do empregador. Um exemplo, trabalhador que sofre um acidente porque foi comprar algo na esquina. Isso vai ser acidente de trabalho? Isso vai garantir estabilidade? É algo aí também que está no ar. Existem, Lilian e Jeremias, muitas questões em relação a essa questão trabalhista do home office, que nós vamos ter que disciplinar, que empregados e empregadores vão ter que disciplinar, e a legislação brasileira vai ter que prever a partir de agora que, como a gente falou aí, essa história, e acredito que depois da pandemia nós vamos continuar executando muitos serviços de casa, não é isso? Com certeza, é isso mesmo. Obrigada, Luciana, pelas suas informações, né? E essas dúvidas com certeza vão ser resolvidas conforme for o andamento do descobrimento da vacina, da nossa volta à realidade. Mas com certeza o home office ele veio para ficar com algumas atualizações, né, Jeremias? Exatamente. É o que a gente tem debatido aqui. Então, a partir de janeiro é que vão haver outras acomodações e a gente tem trazido muitos especialistas aqui para tirar as dúvidas das pessoas sobre todos esses elementos aí que o Luciano caracterizou aí para a gente, né? Hora extra, acidente de trabalho, enfim, né? É uma acomodação que se faz e que a lei vai ter que se adaptar e a gente também, todos nós, né? Vamos ver o que nos espera, principalmente após o que você mencionou, a vacina, não é, Lilian? Com certeza, né? Nós estamos todos num ponto de interrogação. A gente sabe que a vacina vem em âmbito federal em março, né? O governo já do estado de São Paulo já tem uma vacina pronta para poder estar já começando a vacinar o pessoal. Só que está precisando do quê? De autorização da Anvisa. Uhum. Então, tudo isso a gente fica num futuro ainda incerto, né? Conforme em março é uma realidade, em janeiro é outra realidade, né? Estamos na dependência.
Exatamente, mas que deve se desenrolar aí nos próximos dias ou pelo menos nas próximas semanas a gente vai ter notícias interessantes sobre isso. Vamos falar um pouco então da questão do nosso governador, Línia, das suas últimas ações. Sim, vamos a mais notas aí e informações para você, telespectador. O governador João Dória realizou a entrega de 6 obras no município de Nuporanga, né? Localizado na região de Ribeirão Preto, durante uma solenidade virtual realizada no último sábado, dia 4 de dezembro. E na ocasião, o governador também entregou títulos de propriedade para famílias de Sales Oliveira e Severínia. Segundo dados do governo, o investimento total do estado foi superior a 7 milhões de reais. As obras em Nuporanga foram realizadas com recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos da Secretaria de Turismo do Estado. A construção do estádio municipal José Martins de Barros Júnior recebeu o maior volume de investimentos, com um total de 5 milhões e 100 mil reais. De acordo com a secretaria, Nuporanga ainda recebeu recursos para revitalização do acesso principal da cidade, além de praças e jardins. E o governador também acompanhou a entrega de 218 títulos de propriedade e famílias dos municípios de Sales Oliveira e Severínia, por meio do programa Cidade Legal, que é promovido em parceria com as prefeituras. Jeremias, e de acordo com a Secretaria do Estado de Habitação, foram investidos mais de 600 mil reais na regularização de imóveis nas ruas da cidade, nas 2 cidades. Com os títulos, os moradores passam a ser legalmente proprietários das residências. Exatamente, a questão da regularização fundiária que tem sido promovida em todo o estado, porque daí você, com o seu título direitinho, você pode vender, pode transmitir para outra pessoa sem nenhum problema. E o Jornal da Rede Alesp vai começando com a sua primeira entrevista. Vamos falar com Ariel de Castro. Ele é advogado e especialista em direitos humanos e vai nos falar sobre os 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bom dia, doutor Ariel, seja muito bem-vindo. Bom dia a vocês, a todos os telespectadores da TV Alesp. É um prazer estar conversando com vocês. Pois é, doutor Ariel, a gente, 72 anos, queria que o senhor resgatasse um pouquinho da importância e a história dos direitos humanos, porque a gente vê na Constituição várias regras que vêm dos direitos humanos, até porque é anterior, né? Nossa Constituição é com 30 e poucos anos e a Carta dos Direitos Humanos é com mais de 7 décadas, por favor. Sim, nós temos a Declaração Universal de Direitos Humanos como o principal documento internacional criado exatamente juntamente com a própria criação da Organização das Nações Unidas após as grandes guerras e após o Holocausto. Então, o mundo todo chocado com os horrores do nazismo, do Holocausto e também com as guerras que geraram mortes e crises humanitárias, sociais, econômicas, os países se uniram em torno da Organização das Nações Unidas e se uniram também para criar uma Declaração Universal de Direitos Humanos com os patamares mínimos de proteção, os parâmetros universais que devem nortear a atuação de todos os países através de seus governos, através dos seus estados, então garantindo o direito à vida, à igualdade, à liberdade, e depois esses direitos também foram expandidos para a saúde, para a educação, para os vários direitos sociais que as pessoas precisam ter garantidos para uma vida digna. O principal é o estabelecido quanto à dignidade da pessoa humana. E a Constituição brasileira, ela também coloca todos esses direitos universalmente reconhecidos, principalmente no seu artigo 5º, mas também em vários outros artigos da nossa Constituição Federal. Então, é muito pertinente nós avaliarmos atualmente o cenário dos direitos humanos no mundo, até porque estamos aí diante de uma pandemia, de uma crise humanitária, econômica e social. Temos pesquisas aí que mostram, estimam, do próprio Banco Mundial e da ONU,
265 milhões de pessoas passando fome hoje no mundo, em razão também da crise humanitária decorrente aí da pandemia, né, que foi aperfeiçoada na pandemia, mas essa crise econômica e social mundial, ela já existia, e principalmente na América Latina e na África, a própria Etiópia, que já foi um cenário de muita fome, de muita miséria, volta hoje a ser também, novamente, esse cenário. No Brasil, em torno de 5 milhões de pessoas passam fome, segundo índices oficiais que a organização Oxfam divulgou recentemente. Doutor Ariel, quem fala é Lilian, bom dia, mais uma vez obrigada por ter aceito o convite e participar aqui do jornal e estar aqui com a gente. O senhor acabou de falar que esse documento ele é internacional, né? O documento de direitos humanos ele é internacional, ou seja, esse documento vale para o mundo todo? É a mesma concepção de direitos humanos que nós temos aqui, nós temos do outro lado do mundo? Deveria valer no mundo todo, mas muitos países não respeitam, por exemplo, o direito à vida, a proibição da pena de morte, de penas cruéis, degradantes e desumanas. Na verdade, o Brasil mesmo viola vários desses direitos previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos. Milhares de presos no Brasil são submetidos a penas cruéis, desumanas e degradantes em presídios superlotados que mais parecem masmorras medievais. Temos também violações praticadas através do racismo, através do próprio feminicídio, da violência contra a mulher, violência contra idosos, violências contra crianças e adolescentes. No cenário mundial, temos a pena de morte em países como a China, os Estados Unidos e vários outros países que não respeitam a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aqueles que vivem em conflitos, que vivem em guerras, que proíbem a liberdade de expressão, de reunião, de manifestação, todos são países que violam a Declaração Universal de Direitos Humanos. No Brasil, nós temos aí uma grande reflexão sobre o racismo, assim como ocorre nos Estados Unidos. Pesquisas recentes reconhecem que o racismo de fato existe no Brasil. Uma última pesquisa mostra que a população, 90% da população brasileira reconhece a existência do racismo. Vimos vários episódios recentes, inclusive no Dia Nacional pela Igualdade Racial, no Dia da Consciência Negra, recentemente, onde um negro foi assassinado por seguranças no mercado Carrefour, lá de Porto Alegre, e várias outras situações de racismo que temos visto com frequência, até pessoas, uma advogada que proferiu aí várias ofensas racistas numa padaria em São Paulo e tantos outros episódios de discriminação que vemos no Brasil. Doutor Ariel, vamos falar um pouco então de direitos humanos aqui no Brasil. Na sua opinião, e como o senhor é especialista nisso, qual que foi o maior desrespeito aos direitos humanos ocorridos aqui no Brasil? Nós temos muitos desrespeitos aos direitos humanos no Brasil, mas certamente a questão da discriminação racial e social é uma das maiores. Nós temos a preocupação atual com a população tradicional, com os indígenas que estão morrendo também em razão de doenças, por abandono por parte do governo federal, a falta de ações da FUNAI, assassinatos promovidos também por madeireiros, por latifundiários, por jagunços contra lideranças indígenas, o aumento dos conflitos no campo. Então, nós temos aí um cenário muito grande de violações de direitos humanos no Brasil, contra crianças e adolescentes. Também, no ano passado, mais de 86 mil denúncias que chegaram ao Disque 100 de violações, de violências contra as crianças e adolescentes. O cenário também de violência contra as mulheres, que se agrava agora nesse período
de quarentena, de distanciamento social, tanto contra mulheres, contra idosos, contra crianças e adolescentes. A violência doméstica é uma grande preocupação e tudo isso são violações da própria Declaração Universal de Direitos Humanos. O direito à integridade física, o direito à vida digna, são direitos também fundamentais. O direito à liberdade, nós temos ainda escravidão no Brasil, pessoas que são escravizadas, que trocam o seu trabalho por um prato de comida, que trocam o seu trabalho para ter um local para dormir, crianças, adolescentes, mulheres exploradas sexualmente também em troca de local para dormir, em troca de prato de comida, nas grandes cidades, muitas vezes exploradas sexualmente em troca de drogas, em algumas situações. Então, as violações de direitos humanos, elas são as mais variáveis. Os assassinatos cometidos por policiais, também agentes do Estado que deveriam proteger os cidadãos, que são pagos pela população, mas que muitas vezes são violadores, quando deveriam ser os principais defensores dos direitos humanos, mas acabam se tornando violadores, por meio da corrupção policial, por meio da violência, dos abusos de autoridade, dos assassinatos. 75% das vítimas de violência policial, de assassinatos no Brasil por parte de policiais, são negros. Tivemos mais de 6 mil assassinatos cometidos por policiais no ano passado no Brasil. Nos Estados Unidos, vimos toda a movimentação, a manifestação em torno da violência policial esse ano, em razão da morte de um negro, mas no Brasil esse racismo cometido por meio das polícias, ele é muito maior. Enquanto a polícia americana matou 239 negros no ano passado, as polícias brasileiras mataram mais de 4.300 pessoas negras no Brasil. Então, nós temos também essa preocupação. Em São Paulo, no primeiro semestre, mais de 500 mortes cometidas por policiais. Então, nós precisamos também tratar dessa questão da violência policial no país e o direito à vida em geral. Tivemos esse ano, até setembro, mais de 32 mil pessoas assassinadas em geral no Brasil. Então, o direito à vida sequer tem sido garantido, tanto no Brasil como no mundo todo. Doutor Ariel, como é que o senhor vê a questão do impacto da desigualdade no Brasil, que é o 7º país mais desigual no mundo, na relação com os direitos humanos e os seus impactos, seja entre os índios, no sistema penitenciário, enfim. E eu gostaria também de saber se o senhor vê que em alguns países essa desigualdade ao longo dos anos tem sido amenizada e por que no Brasil a gente entra décadas e sai décadas e ela agora com a pandemia, dizem, até se acentuou essa concentração de riqueza e desigualdade social? Sim, você toca num ponto essencial, a questão do direito à igualdade, do direito à vida digna, que estão na Declaração Universal de Direitos Humanos, também no artigo 5º da nossa Constituição Federal. E realmente o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. É inaceitável que tenhamos em torno de 5 milhões de pessoas passando fome num país que tem tanta comida, muitas vezes desperdício de comida que nós temos no nosso país e tantos recursos naturais que o Brasil possui, e temos ainda pessoas passando fome, muitas pessoas sem saneamento básico, sem os direitos mínimos garantidos, principalmente nas comunidades mais periféricas e também em comunidades rurais do país, locais que sequer a água chega para as pessoas. Então, a desigualdade ela aumenta nesse período. Nós sabemos que temos várias iniciativas de solidariedade, tanto individuais como coletivas, como até empresariais, mas ainda são muito poucas. Nós precisamos de mais ações governamentais. Uma delas é a instituição efetiva de uma renda mínima, de uma renda básica de cidadania. O auxílio emergencial tem sido importante e essencial para garantir
a mínima dignidade para as pessoas no Brasil, muitas delas que perderam os seus empregos ou que tiveram agora suas situações de pobreza, de miséria agravadas em razão da pandemia, muitas que trabalhavam na informalidade, que não conseguem também mais trabalhar, principalmente vendedores ambulantes. Então, é necessário termos iniciativas de renda básica, tanto nacional, como já teve, e que agora foi diminuído o valor, o que tem também gerado graves efeitos na vida das pessoas e das famílias, e temos que ter essas rendas básicas também nos âmbitos estaduais e nos âmbitos municipais, para termos aí o mínimo de dignidade, o mínimo de condições sociais e econômicas para as pessoas que mais precisam. É hora também de reforçar os programas sociais através do Sistema Único da Assistência Social, de ter mais recursos para a área social, exatamente para enfrentarmos essa crescente desigualdade. Na pandemia, várias pesquisas mostraram que os ricos ficaram mais ricos, o dinheiro foi investido e eles ficaram ainda mais ricos, e os pobres ficaram ainda mais pobres. E a miséria aumentou, a fome tem aumentado, e junto disso, outras mazelas acontecem, como a exploração sexual infanto-juvenil, a exploração do trabalho infantil, o aumento da população de rua. Aqui em São Paulo, mais de 25 mil pessoas vivem perambulando pelas ruas, dormindo nas sarjetas e nas calçadas. Isso são situações gritantes de violação de direitos humanos. O senhor acha que as últimas eleições para prefeito e vereadores conseguiu emplacar uma representatividade maior das classes de minoria, ou o senhor acha que há muito por fazer ainda? Certamente nós tivemos várias candidaturas, aquelas candidaturas coletivas, aquelas bancadas ativistas que acabam colaborando, que trouxeram aí representatividade de negros, negras, de LGBTs, um aumento da representatividade de mulheres. Vimos até uma prefeita que foi eleita em Bauru já sendo alvo de racismo, já sendo alvo de ofensas também pela sua condição de mulher. Então, isso mostra que o Brasil, nós vivemos um momento também de disseminação de ódio, de intolerância, e que é muito preocupante, do fake news, de destruição de reputações por meio de redes sociais, por meio de notícias falsas, e também até o crescimento de alguns grupos neonazistas, de grupos que defendem a supremacia branca. Tivemos até ações de grupos assim em São Paulo, no próprio Dia da Consciência Negra, colocando cartazes e defendendo claramente o racismo. Então, nós precisamos de muito mais avanços. Mas, claro que as últimas eleições tivemos pessoas que saíram da sua invisibilidade, que conseguiram quebrar as barreiras da discriminação e vieram ao parlamento, se tornaram vereadores, vereadoras, alguns prefeitos e prefeitas. Isso é muito salutar, muito importante para o processo democrático, mas ainda a representatividade é muito baixa. Nós precisamos realmente consolidar a nossa democracia. Uma outra situação de violação de direitos humanos são os assassinatos, são as discriminações contra o público LGBT. Tivemos no Brasil, no ano passado, quase 300 mortes de pessoas em razão da orientação sexual. Então, nós precisamos também combater, enfrentar todas essas mazelas, todas essas violações de direitos humanos, e claro que o parlamento é fundamental, essencial nesse trabalho, como a própria Assembleia Legislativa, que tem uma comissão de direitos humanos sempre bastante atuante, que sempre promoveu muitas discussões aí na Assembleia
em torno das violações de direitos humanos que ocorrem no estado de São Paulo. Doutor Ariel, a gente sabe que aqui a Assembleia Legislativa ela sempre foi uma casa muito preocupada, né, quando o assunto ele é direitos humanos. Inclusive, a gente se verifica através de vários projetos que a casa sempre está aí buscando sobre o tema direitos humanos. A pergunta para o senhor seria o seguinte: o senhor acha que essas políticas públicas ajudam a população a ter ciência e consciência do que são direitos humanos e, principalmente, né, a nossa Constituição Federal, como o senhor mesmo falou, o 5º Constitucional, que aborda o tema de direitos humanos, que hoje é muito desconhecido pela população? Sim, nós temos uma estigmatização em torno dos direitos humanos muito grande. Enquanto nós temos comissões de direitos humanos, projetos e a própria imprensa e os veículos, os canais públicos, como a TV Alesp, sempre promovem debates importantes na área de direitos humanos. Por outro lado, nós vemos também um reforço das chamadas bancadas da bala, que são parlamentares contrários aos direitos humanos, que muitas vezes disseminam equívocos, mentiras, fake news em torno das questões de direitos humanos e que defendem o armamento da população, defendem a violência policial, muitas vezes até defendem o racismo, a discriminação, o machismo e tantas outras violações. Então, se temos, por um lado, muitos parlamentares preocupados com as questões de direitos humanos, que debatem adequadamente esses temas, mas temos também outros que atuam claramente contra os direitos humanos. E é importante não estigmatizarmos, como ocorre muito no Brasil, inclusive a partir de discursos de alguns parlamentares também de alguns veículos de comunicação, principalmente esses programas sensacionalistas, policialescos de final de tarde, mas defender direitos humanos, nós não estamos tratando apenas de defender pessoas presas, de tratarmos de condições adequadas de privação de liberdade no sistema prisional ou nas fundações aí de atendimento de adolescentes infratores, e nem trata-se apenas de combater a violência policial. Quem defende direitos humanos está lutando por uma sociedade mais igualitária, está defendendo a dignidade da pessoa humana, o direito à vida, que não ocorram homicídios, que as pessoas sejam respeitadas, independente da sua idade, da sua cor, do seu gênero, da sua orientação sexual, que realmente o direito à igualdade seja cumprido, que a liberdade também seja devidamente garantida e que todos os direitos sociais também possam ser efetivados, como a saúde, que é um direito básico, ainda mais nesse momento de pandemia. Nem todas as pessoas têm um acesso adequado à saúde. Vimos pessoas que morreram em razão de falta de atendimento de saúde nesse período de pandemia, mas graças a Deus nós temos um sistema único de saúde criado a partir da própria Constituição Federal, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde a saúde é toda privatizada e muitos familiares sequer vão reconhecer seus mortos nos hospitais, porque chegam lá, tem uma dívida enorme para terem que arcar. E no Brasil nós temos um sistema único de saúde, um sistema público de saúde, que o governo federal tenta desmantelar, tenta atacar esse sistema, mas que nós precisamos lutar para esse sistema ser garantido. Então, defender direitos humanos é defender direitos dos idosos, das mulheres, dos negros, das crianças e adolescentes, dos indígenas, das pessoas LGBTs e todas as situações de violações de direitos humanos devem ser aí encaradas, enfrentadas por aqueles que querem realmente uma sociedade mais igualitária e mais justa. E é defender o direito à saúde, à educação, à assistência social, o trabalho, entre outros direitos fundamentais. Doutor Ariel de Castro Alves, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp.
Obrigado a vocês, abraço a todos, a equipe da TV Assembleia e também aos nossos telespectadores e ouvintes. Obrigada, doutor, e tenha um bom dia, né? O Jornal da Rede Alesp de hoje, segunda-feira, agora são 10 horas e 28 minutos. E vamos a mais informações para você. Vamos lá, Jeremias, e o que a gente traz de informações? Parlamentares da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, a CFOP, se reuniram nesta sexta-feira, dia 4 de dezembro, para deliberar em sessão extraordinária virtual as contas do governador João Dória referente ao exercício financeiro de 2019. A presidência dos trabalhos ficou a cargo do vice-presidente da comissão, o deputado estadual Dirceu Dalben, do PL. Atendendo ao pedido do deputado estadual Paulo Fiorilo, do PT, o parlamentar solicitou ao relator das contas do governador, deputado estadual Estevão Galvão, do Democratas, que fizesse a leitura de seu relatório, assim como o deputado estadual Ricardo Melão, do Partido Novo, que também procedesse à leitura de seu voto em separado. Considera regulares e aprova as contas anuais apresentadas pelo senhor chefe do Executivo relativas ao exercício econômico de 2019. Artigo 1º. São consideradas regulares e ficam aprovadas as contas anuais apresentadas pelo senhor chefe do Poder Executivo relativo ao exercício econômico financeiro de 2019, consolidada no balanço geral e nos documentos acessórios elaborados em conformidade com o disposto na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, acompanhadas dos relatórios da Contadoria Geral do Estado, compreendendo as atividades das atribuições direta e indireta estadual, ressalvando os atos pendentes de julgamento por esta Assembleia Legislativa. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, deputado Estevão Galvão, relator. Senhor presidente, além do parecer, esse relator já apresentou aqui também um modelo, aliás, o projeto de decreto legislativo que deverá ser votado pela Câmara. Diante de todo exposto, entendemos que o parecer apresentado pelo ilustre relator deputado Estevão Galvão atende os ditames legais, econômicos e financeiros, porém, não considerou as ressalvas e restrições em seu voto, uma vez que são de suma importância para a correta análise das contas anuais do governador e mitigação de erros futuros. Portanto, diante das divergências e restrições acima apresentadas, meu voto é favorável ao parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento sobre o processo RGL número 3455/2020, favorável ao relatório apresentado pelo nobre deputado Estevão Galvão, com as ressalvas apontadas no presente voto. E na segunda etapa dos trabalhos, o deputado Paulo Fiorilo fez a leitura do voto contrário ao parecer do relator. O documento foi elaborado pelo parlamentar e também pelo líder do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Teonílio Barba. É inadmissível a discussão sobre o Fundeb, é inadmissível a discussão sobre renúncia fiscal, é inadmissível os cortes realizados em programas sociais importantes, como no Viva Leite. Nós estamos vendo agora, senhor presidente, o governador, a cada dia, promove um recuo. Ele parece um pêndulo. Ele tira dinheiro do Viva Leite, apanha e volta. Tira dinheiro, corta as refeições noturnas do Bom Prato, apanha e volta. Parece um pêndulo. Nós não podemos permitir mais que o governo do Estado preste contas dessa forma, em que não são observadas, inclusive, ressalvas já de longa data. Nós estamos falando de 2006, 2007, 2008, 2014, e o governo permanece cometendo as mesmas irregularidades.
Podia falar, bom, mas esses anos não eram do governador Dória, é verdade, mas 2019 também está cometendo as irregularidades apontadas, 211 ressalvas apontadas pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público de Contas, além das ressalvas apontadas pelo relator do Tribunal de Contas do Estado. E após a análise dos parlamentares, o relatório final foi do deputado Estevão Galvão, do Democratas. E daqui a pouquinho, Lilian, a gente vai com outras entrevistas, mas daqui a pouquinho, né? Hoje tem muita coisa. Olha só, a gente já falou com o Ariel de Castro, né, sobre direitos humanos, o doutor Ariel. Temos também, vamos falar daqui a pouquinho sobre dislexia, vamos entrevistar o deputado Rafael Silva, vai falar dos projetos dele. Tem muita coisa interessante aqui para você acompanhar ainda hoje nessa edição do Jornal da Rede Alesp. Com certeza. Logo teremos aqui mais um entrevistado para você. Enquanto isso, vamos a mais informações, né, Jeremias? Exato. As grandes propriedades agrícolas com mais de 15 módulos fiscais respondem por 54% do déficit ambiental do estado, ou seja, da perda de áreas de reserva natural. Apesar de representarem apenas 3,% do total de mais de 340 mil imóveis cadastrados aqui em São Paulo. A estimativa foi feita por pesquisadores participantes de um projeto apoiado pela FAPESP, com o objetivo de fornecer subsídios científicos para a implementação do Programa de Regularização Ambiental do Estado nos próximos 20 anos, seguindo as regras do novo Código Florestal. Alguns resultados do estudo desenvolvido no âmbito do Programa de Pesquisa em Caracterização, Conservação, Restauração e Uso Sustentável da Biodiversidade, chamada BioFapesp, foram apresentados em um encontro online. Na avaliação dos pesquisadores, o Código Florestal é de muita importância para o desenvolvimento sustentável do Brasil, porque 54% da vegetação natural remanescente no país está em áreas privadas e, portanto, deve seguir o Código Florestal no estado de São Paulo. Esse número é maior, atingindo 78%. Pois é, Lília, você sabe que uma vez eu fiz uma reportagem sobre isso, a gente fala assim, mas tem muito verde por aí. Tem. Se você pegar aí lá, sei lá, no descobrimento do Brasil, você olha o mapa, tudo era verde. Tudo era verde. E aí depois nós fomos desmatando. Você pega o estado de São Paulo, você tem as matas ciliares, né, no entorno, mas é muito pouco em vista do que se tinha. Então, essa necessidade de preservar é justamente sobre isso. Mas vamos de entrevista, então, né? Vamos de entrevista de dislexia, né? Nós vamos falar agora com o Luiz Gustavo Simi. Ele é coordenador da Associação Brasileira de Dislexia e fala sobre o projeto de lei 949 de 2019, que dispõe sobre a criação do programa de diagnóstico e apoio aos alunos com dislexia, ATDH, na rede oficial de educação pública. Seja muito bem-vindo, senhor Luiz Gustavo. Bom dia, é um prazer estar aqui com todos os telespectadores da TV Alesp, podendo bater esse papo sobre dislexia e TDAH com vocês nessa manhã. Pois é, vamos começar definindo então o que seria a diferença entre dislexia e TDAH, por favor. Bom, tanto a dislexia como o TDAH hoje estão classificados nos principais manuais internacionais de diagnóstico em saúde como transtornos do neurodesenvolvimento. Então, são dois transtornos específicos de aprendizagem. A dislexia é um transtorno específico das habilidades de leitura e escrita, e o TDAH é um transtorno específico das habilidades atencionais, de memória, foco, atenção, né? Então, são dois transtornos específicos de aprendizagem, entretanto, com sintomas diferentes, diagnósticos diferentes e tratamentos diferentes. Doutor, quem fala é Lilian. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no Jornal da Rede Alesp. A partir de quantos anos os pais conseguem observar isso nas crianças? Quais são os primeiros sintomas, né? Oi, Lilian. Então, para a dislexia, especificamente, desde o início da alfabetização, né? Por se tratar de um transtorno específico das habilidades de leitura e escrita, é neste momento de alfabetização, né? Lá no início da alfabetização, onde já é possível começar a perceber os primeiros sinais e sintomas, né? Tais como uma lentificação desse processo de alfabetização, né? As dificuldades com as habilidades específicas de leitura e escrita. Então, é no início, né, desse processo de alfabetização que a gente já consegue perceber os primeiros sinais e sintomas da dislexia. E o TDAH?
Também, né? Então, quando a gente está falando de 2 transtornos específicos de aprendizagem, né? As questões atencionais, de memória, de foco, são pré-competências essenciais, principalmente para as questões de leitura e escrita, né? Então, também, já nos anos iniciais da aprendizagem, da vida escolar, a gente já consegue perceber os sinais e sintomas, tanto da dislexia como do TDAH. Doutor, e aquela criança hiperativa? A criança hiperativa, ela tem... quando a gente fala em hiperatividade, a gente também fala que caminha junto com o TDAH ou não? São comuns, né? A comorbidade entre esses 2 quadros dos pacientes atendidos pela associação está presente em 66% dos casos, né? Então, é muito comum a comorbidade entre esses 2 quadros, né? Então, a dificuldade específica de leitura e escrita em paralelo com as dificuldades específicas de atenção, de memória, de concentração. Então, é muito comum uma pessoa com o diagnóstico de dislexia ter também o diagnóstico de TDAH e vice-versa. Doutor, eu queria que o senhor falasse da sua participação nesse projeto de lei. Qual foi a sua colaboração? Esse é um projeto de lei fruto da parceria, né, entre o deputado Roberto Moraes, a Associação Brasileira de Dislexia, o Instituto ABCD e o blog Dyslexic Club, de autoria do Filippo Ponce, que é diagnosticado com dislexia. Então, esse projeto de lei é fruto da parceria entre essas associações, o deputado e o blog. A nossa participação em termos efetivos foi de base, né, de embasamento técnico e teórico, e também de participação na primeira audiência pública e na apresentação ao secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, em fevereiro do ano passado. Eu queria que o senhor falasse também, deixasse já de antemão, o que no ensino público é mais preocupante? Porque no ensino privado a gente tem ali um professor que orienta. Qual é a dificuldade e se o projeto procura atender? A dificuldade, a gente costuma dizer que está na desinformação, né? Então, sem sombra de dúvida, o que mais faz sofrer a pessoa com dislexia, seus familiares e as instituições de ensino de modo geral, seja de modo público ou particular, né? No ensino público, a gente também percebe, né, que a desinformação é o que mais faz sofrer quem trabalha e quem vive com esses transtornos específicos de aprendizagem. Então, esse projeto de lei vem para corroborar o combate à desinformação, né, procurando disseminar boas informações teóricas e técnicas acerca desses transtornos específicos de aprendizagem, a capacitação dos profissionais da educação, né, formação desses professores. Então, o objetivo maior, de fato, é o combate à desinformação. Doutor, eu tive a oportunidade de fazer uma matéria que eu falei sobre descalculia, disgrafia, dislexia, né? E aí, numa dessas matérias, a Lilian até comentou a questão da superatividade, né? Eu me lembro que eu estava numa clínica e, assim, eu vi uma criança e entrevistando a mãe, assim, ela falou, nossa, ela era demais. O dia que ela subiu no telhado e tentou se jogar, eu falei, tem que dar um jeito. Só que essa criança começou a tomar medicamento e ela estava assim muito lentinha, muito calma, porque são calmantes, né, que se dá para essas crianças muitas vezes, uma vez diagnosticada, né? Quais são os erros nessas áreas mais comuns e que a gente tem que evitar? Porque por outro lado, a gente sabe que tem grandes artistas, né? Pessoas que conseguiram carrear os seus talentos, tinham dislexia, descalculia, mas ela tem um talento específico, né? E às vezes o professor, o pai não sabe identificar, né? Nesse sentido, o que o senhor acha que são os maiores erros? Eu não consideraria erros, né? Mas faz parte da questão da desinformação, né? Infelizmente, isso está presente na nossa sociedade, né? O diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento, dos transtornos específicos de aprendizagem, tais como a dislexia e o TDAH, devem ser feitos por equipes multi- e interdisciplinares, né? Então, psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, médicos fazem parte dessa avaliação, né? E quando você não tem um desses profissionais, uma dessas especialidades, e você tenta, né, identificar a origem das dificuldades de aprendizagem de uma pessoa, muitas vezes faltam recursos técnicos suficientes para você ser o mais assertivo possível nessa sua resposta, né? Então, um bom diagnóstico feito por uma equipe multi-interdisciplinar é o que vai nortear o sucesso de toda a intervenção, de todo o tratamento. Se você não tem um bom diagnóstico, uma boa avaliação,
muito provavelmente a intervenção não vai acontecer do modo mais adequado, né? Então, o bom diagnóstico feito por uma equipe multidisciplinar é imprescindível, é fundamental para o sucesso desse tratamento e do prognóstico de modo geral, como você bem colocou, né? O nível de inteligência para os transtornos do neurodesenvolvimento, como a dislexia e o TDAH, é um critério diagnóstico. Então, se você tem um nível de inteligência abaixo da média ou uma deficiência intelectual, por exemplo, as suas dificuldades de leitura e escrita muitas vezes podem se justificar e são justificadas por conta da deficiência intelectual, né? Quem tem dislexia ou TDAH, o nível de inteligência como um critério diagnóstico é sempre na média ou acima da média. Então, são pessoas que, do ponto de vista cognitivo, possuem recursos suficientes para se desenvolver, né? Então, um bom diagnóstico é o que vai nortear o bom prognóstico, né? Então, isso que é o mais importante, você encontrar essa equipe multidisciplinar, né, ter uma boa avaliação e, por consequência, boas intervenções também. Então, isso é o que vai nortear o desenvolvimento dessa pessoa que tem condições de adquirir qualquer tipo de conhecimento e se desenvolver em todas as esferas. Doutora, a gente está, né, numa fase de pandemia onde as crianças elas estão todas trancadas, né, assistindo aula em sistema virtual. O senhor acha que os professores eles conseguem ter a capacidade de observar isso nas crianças e com isso, principalmente as crianças do ensino fundamental? E essas crianças que já têm uma predisposição a desenvolver isso, o senhor acha que com esse isolamento longe de outras crianças, de uma aula presencial, esse processo pode ser muito mais rápido? Pode dificultar, né? Se para o professor já é muito difícil identificar essas crianças quando as aulas estavam presenciais, né, nas aulas remotas pode dificultar ainda mais, né? Então, a gente ainda não consegue perceber quais serão os impactos desse momento de atividades educacionais remotas, né? A gente só vai conseguir colher esses resultados quando as atividades voltarem ao normal e aí a gente vai ter condição suficiente de mensurar, né, qual foi o impacto desse momento imposto pela pandemia, infelizmente, né? Mas torna-se ainda mais um desafio para os professores. A gente voltando em falar em projeto, né? O projeto 949 de 2019, né? Com a participação do senhor na elaboração do projeto e de autoria do deputado Roberto Moraes. Eu queria que o senhor, que o Jeremias falou do projeto, o senhor deu uma repassada. O senhor poderia falar sobre o projeto, na extensão, que consta o projeto? Assim, se isso vai conseguir suprir a necessidade desses transtornos hoje no ensino fundamental? É o início de um trabalho, né? Então, é importante para que a gente possa, de fato, ter a primeira política pública implementada no estado de São Paulo acerca de dislexia e TDAH, né? Então, é um bom primeiro passo. Só que o trabalho ele vai ser longo, não é simples. A gente está falando, por exemplo, de dislexia, um transtorno de aprendizagem a nível mundial, de incidência de 15%, né? Então, 15% da população mundial é realmente muito significativo. Então, a gente está iniciando um trabalho de combate à desinformação, né? Então, é um momento histórico, né? A gente vai segue nossos esforços, seguiremos nos dedicando para a aprovação desse projeto que, de fato, vai marcar a primeira política pública no estado de São Paulo acerca da dislexia e do TDAH. Doutor, o senhor aqui no projeto fala de aplicação de exames médico e psicológico nos educandos matriculados na rede estadual. O senhor falou da importância do diagnóstico. O senhor acha que a tecnologia vai nos ajudar? Hoje a gente tem telemedicina, enfim, porque imagina fazer exame para milhões de estudantes no estado todo não é fácil e são uma equipe multidisciplinar, né? O senhor acha que no futuro, como é que o senhor imagina que isso poderia ser feito na prática? Ou a tecnologia não pode nos socorrer, tem que ser tete a tete, a mãe com a criança, em cada um desses profissionais? Porque a gente sabe que demanda tempo, enfim, né? O
o diagnóstico, a avaliação multidisciplinar, ela deve ser feita de modo presencial. Não há possibilidade, infelizmente, de ser feito de modo remoto, até porque a gente precisa ver, né, essa criança, esse adolescente ou esse adulto trabalhando, né? Então, realizando os testes que acontecem de modo presencial e tudo mais. Então, sim, é um projeto que vai demandar um trabalho inédito, né, e que vai envolver as áreas de saúde e educação, né, tudo isso em prol do sucesso da aprendizagem desses alunos que apresentam dificuldades ou transtornos específicos de aprendizagem. Bom, eu queria só retomar um pouquinho sobre a questão da medicação, né? O senhor acha que estamos medicando muito as crianças em relação a essas disfunções ou não? Sim, infelizmente houve uma banalização, né, do diagnóstico de TDAH, principalmente, né, visto que para o tratamento de dislexia não há tratamento medicamentoso, né? E para o TDAH, sim, há a opção do tratamento medicamentoso. Infelizmente, nos últimos 10 anos, houve, sim, uma banalização desse tratamento, né? A medicação mais utilizada no tratamento do TDAH e cientificamente mais eficaz, comprovada por anos de estudos nacionais e internacionais, é a metilfenidato, né? Que agora... Infelizmente, o acesso aos profissionais de saúde pública, né, é complicado, é uma demanda muito grande, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, assim como o nosso estado de São Paulo também é um estado muito grande, né, com uma população muito significativa. Então, a dificuldade de acesso aos profissionais de saúde e também, né, a desinformação que está presente, infelizmente, na nossa sociedade acerca do diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento e também dos tratamentos dessas questões impactaram, né, na banalização do diagnóstico do TDAH. Agora, é importante ressaltar e destacar, né, que para a dislexia não há tratamento medicamentoso, né? No caso do TDAH, sim, há essa possibilidade. Agora, é fundamental que essa avaliação seja feita por meio de uma equipe multidisciplinar, né, visando o objetivo de ser o mais assertivo possível na identificação da origem, né, das dificuldades dessas dificuldades de aprendizagem e, por consequência, ter a possibilidade de nortear as melhores intervenções possíveis para cada caso. Doutor, uma criança que ela é hiperativa, como o senhor mesmo falou, que ela tem a probabilidade de mais de 60% de desenvolver um TDAH, a mãe, através, o senhor acha que uma substituição do remédio por esportes e uma boa terapia com um bom psicólogo ajuda a amenizar isso, a probabilidade dela desenvolver o TDAH e não precisar usar os medicamentos? Depende muito de cada caso, né? Existem casos que sim, esportes, né, e outras atividades do qual esse estudante gosta de fazer, né, e pode ter acesso, sim, pode ajudar. Agora, existem casos que não, né? Existem casos que, de fato, vai precisar da intervenção e o tratamento medicamentoso e outros de intervenções multidisciplinares, né? Também não é só a medicação que vai resolver todos os problemas, né? Então, existem casos e casos. Em alguns casos, a gente pode observar que sim, e outros não. O senhor falou da questão multidisciplinar, principalmente um trabalho que o pai deve reconhecer e ajudar no diagnóstico, e os professores também. O senhor acha que os professores hoje estão capacitados para olhar e identificar uma dislexia, um TDAH? Nós tivemos a oportunidade, principalmente ao longo do ano passado inteiro, né, lá na Associação Brasileira de Dislexia, de desenvolver um projeto em parceria com o Centro Paula Souza, que é uma autarquia aqui do estado de São Paulo, né, para a formação e capacitação dos professores em dislexia e transtornos de aprendizagem. E as respostas que nós tivemos com esse trabalho de formação e capacitação dos professores foi muito bom. Existe, sim, ainda um trabalho que deve ser feito, né, que precisa, de fato, de tempo, de dedicação e esforço de todos os profissionais envolvidos em saúde e educação, né, dentro dessa área, para que a gente chegue no nosso ideal.
Agora, o trabalho e a disseminação de boas informações acerca desses transtornos específicos de aprendizagem é de fato, a chave para a solução desses problemas, né? E o professor é o multiplicador dessas informações. Então, a gente tem uma realidade do qual o professor está sendo, né, cada vez mais preparado para lidar com essas questões em sala de aula. Doutor, eu queria também aproveitar, já que o senhor está sempre antenado, dizer para a gente o que tem de mais novo nestas áreas aí no campo científico de descoberta, um alento aí para os pais, para os professores, para que trabalhemos todos juntos para que possamos educar cada vez melhor as nossas crianças e adolescentes. Bom, então, cientificamente, hoje a gente tem a possibilidade, né, de em pesquisas de ressonância magnética funcional, por exemplo, né, de vermos, né, de enxergarmos um cérebro com dislexia lendo e escrevendo, por exemplo, em comparação com o cérebro neurotípico normal também lendo e escrevendo, né, e o TDAH idem, né, e aí a gente consegue ver, de fato, que são cérebros que funcionam de uma maneira diferente, né? Existe um funcionamento diferente nesse cérebro. Então, no que se refere à dislexia, tudo que é aprendizagem é o lobo temporal, essa região aqui do nosso cérebro, né? Hoje, a gente já consegue literalmente ver que nos cérebros de quem tem dislexia, as habilidades de leitura e escrita não são processadas nessa região do nosso cérebro. Entretanto, são todas as outras regiões do cérebro que desempenham essas tarefas, né? Então, isso faz com que na prática ocorram as trocas, as omissões e as inversões das letras similares, que são os principais sintomas da dislexia, né? Então, a gente já pode dizer para esses pais, né, que com as intervenções específicas, no caso da dislexia, muitas vezes fonoaudiológica ou psicopedagógica, né, e esses cérebros em pleno desenvolvimento, como são crianças, né, de idade escolar ou até mesmo adultos, né, que existe a possibilidade do nosso cérebro criar novas conexões para que passe a utilizar cada vez mais o lobo temporal e aí, na prática, fazer com que se minimizem os erros, tanto na leitura como na escrita. E para o TDAH, a mesma coisa, né? Então, essa alteração de funcionamento, hoje a gente já consegue literalmente ver a atuação nos cérebros e a gente tem a ciência de que, com o tempo e com as intervenções adequadas, o nosso cérebro consegue criar novas conexões para fazer trabalhar de um modo que, de fato, as regiões responsáveis por desempenhar essas tarefas assumam esse papel. Então, o prognóstico, em casos de dislexia ou os transtornos específicos de aprendizagem, como o TDAH, por exemplo, é favorável, né? E o tratamento efetivo traz resultado, né? E a gente já consegue literalmente ver isso hoje com essas pesquisas. E o Jornal da Rede Alesp conversou agora com Luiz Gustavo Cimi, que é coordenador da Associação Brasileira de Dislexia. Muito obrigado pela entrevista e tenha um bom dia, doutor. Igualmente, eu agradeço também a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês e nós permaneceremos sempre à disposição. Pois é, Lilian, tá aí o projeto de lei 949/2019, né, de autoria do deputado Roberto Moraes do Cidadania. Entrevistamos o Luiz Gustavo Cimi, ele ajudou nesse projeto. Muito legal, muito interessante. São muitas famílias que sofrem com dislexia, TDAH. Eu já fiz reportagem sobre isso. Olha, eu conversei com a mãe, nunca mais me saiu da memória. Eu falei, olha, mas dá remédio? Ela falou... Eu falei, dá esporte, como você falou, né? Aí ela falou, esse menino já faz inglês, já faz natação, faz judô. E a gente tava conversando e ele subindo na árvore, né? Então, assim, é uma coisa assim... Eu não sei se essa geração nova aqui quer falar. Sim, eu sei o que você está falando. Eu tenho um em casa que é parecido disso aí, bem parecido. Mas eu acho que o remédio é o último caso. A gente tem que tentar uma vida saudável, esportes. Como ele mesmo falou, né? No último caso, usar o medicamento. Você mesmo falou durante a entrevista que você fez algumas entrevistas que falou que a criança fica mais parado, né? Por isso que precisa de um profissional competente para poder diagnosticar da maneira correta, né, Jeremias? Exatamente. E o que mais importante que ficou da entrevista, a informação, que é isso que o projeto também busca levar. Com certeza. Vamos ver que o Jornal da Rede Alesp tem mais informações aqui para você. Jeremias, 3 departamentos do Hospital das Clínicas estão entre os melhores centros especializados do mundo.
Pois é, o Departamento de Neurologia, o Departamento de Gastroenterologia e o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo foram classificados, cada qual em sua especialidade, entre os World Best Specialized Hospital 2021, pela revista Newsweek. A importante revista dos Estados Unidos publica anualmente o ranking dos 100 melhores hospitais do mundo e recentemente expandiu a avaliação para as especialidades. Pois é, e a lista inclui uma classificação dos 50 melhores hospitais globais, enquanto as posições de 51 a 100 são apresentados por ordem alfabética. Jeremias, e os rankings são baseados em recomendações de médicos, pesquisas de satisfação com pacientes e indicadores de desempenho. O trabalho é feito em parceria com a empresa global de pesquisa de mercado e dados do consumidor. Na lista do World Best Specialized Hospital 2021, o Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas aparece em 14º lugar, sendo o melhor do Brasil e da América Latina. O Departamento de Gastroenterologia está entre os 100 melhores, mas não especifica a posição. E o Instituto de Ortopedia e Traumatologia foi classificado em 44º lugar, o segundo mais bem posicionado aqui no Brasil. Pois é, dá orgulho, né, de saber que o Hospital das Clínicas tem aí neurologia e outras especialidades aí entre as primeiras do mundo. Agora a gente vai com entrevista parlamentar, né? E hoje vamos falar com o deputado Rafael Silva, do PSB, que nos fala sobre projetos de lei do próprio parlamento. Olá, deputado, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Jeremias, Lilian, pessoal do estúdio, ouvintes da rádio a nossa Alesp. Pois é, deputado, o senhor sempre com essa alegria aí, trazendo pra gente nessa manhã. O senhor está em que cidade? Está em São Paulo, não? Estou em Ribeirão Preto nesse momento. Ah, grande Ribeirão Preto. É uma cidade quente, para quem não conhece, fica a 300 quilômetros de São Paulo. Pois é, nossa Ribeirão Preto sempre quente, né? Aqui em São Paulo tá um clima bom, mas vamos lá. Deputado, o senhor trabalha muito nessa questão da deficiência física. Eu queria que o senhor falasse um pouco dos seus projetos e, principalmente, nós temos aqui um dado que diz o seguinte, mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil, né? E hoje é muito difícil a locomoção de portadores de necessidades especiais, né? Principalmente nas capitais, como as metrópoles, como São Paulo, né? E eu queria saber se o senhor tem feito algum projeto nessa linha. Eu tenho trabalhado bastante. O Rui Barbosa falou que tratar a desiguais com igualdade é desigualdade flagrante. A pessoa com deficiência, ela tem problema de locomoção, ela tem muitos problemas que outras pessoas não têm. Então, quando você favorece essas pessoas, você está, na realidade, fazendo justiça, né? Ninguém escolhe ser cego, ser paraplégico, ou autista. Ninguém escolhe. A pessoa passa, num momento ou no outro, a ter esse problema, ou então já nasce com o problema, né? Uhum. Então, e na realidade, a família da pessoa com deficiência contribui com todos os impostos, né? Arcas com todas as dificuldades e uma dificuldade maior, né? Porque muitas vezes a pessoa com deficiência não tem condições de trabalhar, ou então quando tem uma condição limitada. Ou então, se tem condição e poderia se desenvolver, acaba não tendo oportunidade para se desenvolver. Você entendeu? Então, por isso que eu falo sempre, a pessoa com deficiência precisa de uma atenção especial. Porque muitas vezes até um cego tendo oportunidade, ele pode ser muito importante. Ele não tem condições de dirigir um carro, mas pode ter condições de se desenvolver para conseguir desenvolver uma fábrica de automóvel, porque não impede que ele tenha aquela condição mental e intelectual para trabalhar, mas tem que ter oportunidade para se desenvolver. Deputado, bom dia, mais uma vez obrigado por estar participando aqui do Jornal da Rede Alesp. Quem está falando bom é dia, Lilian, Lilian, o senhor alegria. sempre com essa motivação, com essa alegria.
A Rede Alesp é um veículo acho que é o mais importante veículo de comunicações para vocês, deputado. Está vindo aqui falar sobre os projetos de lei, sobre os seus trabalhos, a preocupação com a população. Falando em projeto, deputado, o senhor tem um projeto de autoria do senhor sobre isenção de PVA, né, para pessoas com deficiências visuais, intelectuais e mentais, além dos autistas. O senhor poderia falar um pouquinho sobre esse projeto? Normalmente, quem dirige um veículo e tem as isenções, ele tem isenção de IPVA. Agora, se a pessoa não dirige, ela não tem. Agora, quando uma pessoa não dirige, tem que ter alguém da família dirigindo. Então, se o sujeito tem uma deficiência e dirige, é menos problema, ou seja, o problema dele é menor. Agora, se ele não tem condições de dirigir, eu acho que aí ele mereceria uma atenção especial. Então, a isenção do IPVA, se ela existe para um setor, para um segmento, ela tem que existir para o outro também. Entendeu? Porque a pessoa não escolhe ter uma deficiência física, mental, não escolhe. Acontece com a pessoa e a família é penalizada. Por isso, já que alguns têm esse direito, eu entendo que tem que ser passado para os outros também. Aliás, direitos para, por exemplo, quem pode adquirir um carro, que é objeto dessa lei, mas o senhor também tem um projeto que trata da isenção da cobrança de passagens para deficientes físicos em ônibus interurbanos, né? A gente sabe que existe uma limitação da pessoa para passear ou para trabalhar toda, né? Que é a pessoa que tem uma certa deficiência. Quando ela vai se locomover, também há essa limitação, né? Até seja para um passeio ou para um trabalho, né, deputado? Não tem nem dúvida. Muitas vezes a pessoa vai de uma cidade para outra para um atendimento médico, entendeu? Para um atendimento médico. Então, essa isenção é em ônibus interurbanos, a pessoa tem que se apresentar com uma antecedência, entendeu? E marcar a passagem. E se não se apresentar, a passagem é vendida para outra pessoa normalmente. Isso não vai causar problema nenhum para as empresas de transporte, porque são 2 lugares num coletivo, entendeu? E o passageiro que não toma o veículo daquele lado, toma no outro. Então, acaba não causando problema, e são poucos que precisam se locomover de um município para o outro. Então, eu entendo que é um benefício e não causa custos maiores para as empresas. Deputado, agora dia 3 de dezembro foi o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. O senhor acha que esse tipo de campanha, a cada ano, as pessoas estão passando a ter mais conscientização e respeito, né, para as pessoas que têm algum tipo de deficiência física e têm dificuldade hoje de viver nesse mundo que a gente está, nesse mundo social que exige muitas vezes mais esforço ainda dessas pessoas? Não tem nem dúvida. Na medida que o tempo vai passando, no Brasil, o preconceito contra a pessoa com deficiência era muito grande. Ele foi diminuindo, e automaticamente foram aumentando os direitos dessas pessoas. Para se ter uma ideia, Franklin Delano Roosevelt, ele foi presidente nos Estados Unidos por 4 vezes. O único presidente norte-americano eleito 4 vezes foi o Roosevelt. E ele usava uma cadeira de roda, porque quando jovem teve poliomielite. Naquela época não existia vacina, né? Ele teve a poliomielite e era dependente da cadeira de rodas. Até um historiador americano falou, Roosevelt se levantou de uma cadeira de rodas para erguer uma nação que se encontrava de joelhos. Ele era de família bem posicionada financeiramente, teve oportunidade para se desenvolver e foi presidente dos Estados Unidos por 4 vezes. Quer dizer, naquela época dele podia ser por 4 vezes, hoje não pode mais. Hoje o presidente pode ter apenas uma reeleição, ou seja, pode ser presidente 2 vezes. Então você vê, se ele não tivesse a oportunidade que teve para se desenvolver, para estudar, ele não teria alcançado essa posição. Ele é tido como um dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos.
Deputado, eu estou lendo uma notícia aqui, olha, diante da possibilidade de que estudantes com deficiência sejam matriculados fora da rede de ensino regular no ano letivo novo, né, em 2021, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a eficácia do decreto 10.502 de 2020, que institui a Política Nacional de Educação Especial. Eu queria saber da sua opinião sobre isso. Não, o ministro está certo, porque, olha, a pessoa com deficiência, se ela for segregada, se ela ficar separada, ela vai ter mais preconceito contra ela. Na medida em que uma escola regular recebe uma criança portadora ou uma criança com deficiência, os alunos vão se acostumar com esse coleguinha. E aí você vai diminuindo o preconceito, entendeu? E o governo queria, o governo federal, separar as pessoas com deficiência ou em escolas separadas, escolas especiais ou em classes especiais. Essa separação cria um hiato, cria uma distância entre as crianças ditas normais com as crianças com problema físico. Então, eu entendo que a integração é uma forma de você ajudar no desenvolvimento da criança com deficiência e ajudar também no entendimento das outras crianças de que a pessoa com deficiência tem direitos e tem capacidade para se desenvolver. Deputado, no começo da entrevista, o senhor disse que está na cidade de Ribeirão Preto, né? O senhor poderia estar fazendo uma análise geral como hoje se encontra a cidade em relação à pandemia? A cidade vive a realidade brasileira, a realidade paulista, né? O vírus, ele veio de fora do Brasil, ele veio de avião. Depois ele foi distribuído para todos os cantos, para a periferia, através do ônibus, do metrô ou do trem. Ribeirão Preto não tem metrô e não tem trem aqui, faz esse trabalho urbano. Então, ônibus andavam lotados, o pessoal sem máscara durante um bom período. Então, o vírus tomou conta. Agora, nossa expectativa é a vacina, né? Só que nós estamos tendo um envolvimento político na vacina. Se o governo do Estado conseguir implantar esse trabalho da vacina, tem gente que fala, mas ele vai levar vantagem política. Mas isso daí, gente. O importante é a vacina funcionar. A gente não deve analisar, olha, ela veio da Rússia, veio da China, dos Estados Unidos ou do Reino Unido, não importa. Importa é a solução. Hoje, os insumos para a produção de medicamentos, eles vêm da Índia e da China, principalmente. Da Índia e da China. E daí, o importante é que funcionem. E se vier uma vacina aqui da antiga Cochinchina, que hoje não tem mais essa denominação, né? Se vier de lá, e daí? Não importa. Se vier da Rússia, e daí? Na Rússia já estão dando a vacina lá na população. Já uma parte da população está recebendo. Isso, entendeu? Agora, o Brasil tem que adotar a vacina. Se ela vem da China, através do governo do Estado, aí, se o governador realmente crescer perante a opinião pública, ele trabalhou. E se o governador do Paraná, e lá estão trabalhando com a vacina, desenvolvimento da vacina russa, e daí? Se amanhã ou depois ele consegue implantar essa vacina russa com resultado, e o pessoal, parabéns para ele, tem que merecer parabéns. Se ele conseguiu realmente trabalhar em favor da população, seja ele qual for, de que estado for, de que partido for, se for o presidente da República que conseguir adiantar esse processo e trazer para nós aí uma salvação nessa área, parabéns para ele. Então nós não temos que ver a origem e nem o ator. Mas o fulano lá que agiu e que não importa. Importa é resolver o problema. Deputado, o ano novo já se aproxima, nós vamos aprovar brevemente o orçamento aqui no Parlamento Paulista. Eu queria saber se o senhor tem destinado emendas. Nós temos as emendas impositivas, queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é e a importância dela, principalmente para a área da saúde diante desse cenário. A emenda
emenda impositiva é um limite que o deputado tem direito, por ano, um determinado valor, e ele destina, eu destino mais para a saúde. Minhas emendas são destinadas mais para a saúde, para hospitais filantrópicos, para postos de saúde, e também outras emendas eu destino também a entidades assistenciais, você entendeu? Para creches, para asilos, para essa parte da assistência social. Então, é importante o deputado usar com muito critério esses direitos que ele tem das emendas, que ele acaba ajudando entidades e de forma direta, não é indireta não, pessoas que precisam de assistência. Então, é muito importante que eu, com muito critério, distribua minhas emendas. Deputado, eu estou vendo aqui entre os seus projetos, tem um que classifica como de interesse turístico o município de Pirangi. Toda vez que eu vejo um nome de um município que eu não conheço, eu falo, poxa, mas que riqueza que é o nosso estado, é o nosso país, né? São tantos municípios. O que tem de bom em Pirangi que o senhor resolveu propor essa classificação? Pirangi, bom, tem muitas festas que eles fazem lá, é um município bem interiorano, e ali você tem, inclusive, atrações na área rural, você entendeu? E você tem a própria história de Pirangi e os habitantes de lá entendem que deve ser classificado como município de interesse turístico. Aí isso daí tudo passa por uma análise, você entendeu? Passa por uma análise, a gente junta as informações, a prefeitura, ela é um departamento ligado a essa área do turismo, como é um município pequeno, não tem tudo uma estrutura, mas eles fazem o trabalho mostrando, você entendeu? Isso é um anseio da população, do prefeito, dos vereadores, isso tudo vai ser analisado pela Assembleia e pelo governo do Estado. Deputado Rafael Silva, do PSB, muito obrigada por esse bate-papo. E o Jornal da Rede Alesp está sempre aberto aqui para o senhor estar vindo trazendo as inovações, os seus projetos e mostrando para a população e para a sociedade e para os seus eleitores o seu trabalho. Muito obrigada, deputado, e tenha um bom dia. Jeremias, William, pessoal da Rádio Alesp, TV Alesp, parabéns pelo trabalho. A informação é a matéria-prima da consciência. Com informação, as pessoas formam a consciência. E um povo consciente sabe determinar seu rumo, seu destino. Um abraço e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, deputado. Tenha um bom dia. Com certeza, né, Jeremias? Como ele falou. Informação. Deputado e filósofo, diretamente de Ribeirão Preto. Muito obrigado mais uma vez. E vamos a mais notícias aqui que o Jornal da Rede Alesp traz para você, telespectador. O Vaticano anunciou nesta segunda-feira que o Papa Francisco visitará o Iraque entre os dias 5 e 8 de março de 2021, confirmando um antigo desejo do líder católico, mas sempre adiado por razões de segurança. No comunicado, o Vaticano disse que aceitou o convite da República do Iraque e da Igreja Católica local. E olha que legal, Jeremias, as autoridades iraquianas qualificaram a futura visita do Papa Francisco como uma mensagem de paz. Pois é, visita que será muito importante. Olha, o ato solene em defesa da educação para jovens e adultos, o chamado EJA, e contra o fechamento de turmas da Rede Estadual de Educação, reuniu na sexta-feira, de forma virtual, alguns professores do estado de São Paulo. Sim, o evento foi organizado pelo deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, e teve também a participação de representantes da Defensoria Pública e do Ministério Público Estadual. O deputado Carlos Gianazzi abriu a videoconferência mostrando indignação com as medidas que vêm sendo adotadas pelo governo estadual junto às escolas paulistas. Agora, na pandemia, houve uma consulta pro forma totalmente viciada em várias regiões, com manobras de conselhos de escola e diretorias de ensino, impondo o projeto, mesmo as comunidades não aceitando. E isso criou uma grande confusão e revolta na rede entre comunidades escolares e cria também um processo de exclusão e de falta de acesso ao ensino médio. A professora Fernanda Correia fez questão de destacar que as medidas tomadas pelo governo estadual priorizam nas escolas o programa de ensino integral, o chamado PEI, quase não oferecendo, segundo elas, turmas de ensino regularmente durante a noite, ignorando assim uma demanda que é comprovada na educação estadual, disse a professora. Eu recebi relatos
de pessoas que foram até a escola esse ano interessadas em se matricular e acabaram ouvindo dos próprios servidores a informação da inexistência de futuras turmas em 2021. Com essa atitude, nós, docentes do noturno, começamos a perceber que estava havendo um boicote com relação ao nosso trabalho. Sendo assim, começamos a divulgar de modo mais intenso possível via redes sociais, faixas, banners, panfletos, tiramos dinheiro do nosso próprio bolso para fazer justamente a divulgação da escola. O resultado foi uma divulgação grande e temos uma demanda necessitando de abertura de salas. Na unidade, atualmente, existe um caderno onde consta a relação de interessados em estudar no período noturno, comprovando assim que há demanda. O professor Luiz Rosa alertou que as mudanças ocorridas nas escolas só devem fazer aumentar a evasão escolar, principalmente de jovens que precisam trabalhar durante o dia e que só conseguem estudar durante a noite. O aluno de ensino médio, em especial o aluno de segundo ano, o aluno concluinte, ele já está com o pé no mercado de trabalho. Eles estão ao mesmo tempo que eles estudam, eles já estão preocupados em trabalhar. Aliás, a maior parte, mesmo o aluno de primeiro ano também, mesmo o aluno que tem lá seus 16, 17 anos, ou até menos que isso, eles já querem um trabalho. A preocupação deles agora no ensino médio é o mercado de trabalho. E quando a escola põe o ensino médio à tarde, ela impede que esses alunos trabalhem e ela incentiva a evasão. A defensora pública Ana Carolina Oliveira se mostrou surpresa com os relatos dos professores e disse que não sabia da gravidade da situação. Ela prometeu abrir um processo administrativo pedindo informações da Secretaria de Educação do Estado e do município de São Paulo. Nos surpreendeu o tema da audiência, porque não havia chegado no núcleo da infância e juventude nenhuma demanda relacionada ao fechamento das escolas, de salas, turnos e a questão do PI. Então, foi muito importante a participação e o convite para que a gente tomasse ciência desse problema. Eu fiz algumas anotações de pontos que eu considerei bastante importantes e graves. Depois eu vou pedir para a assessoria do deputado o resumo e a ata dessa audiência para a gente instaurar um procedimento administrativo, pedir informações para a Secretaria Estadual e também para a Municipal. O promotor de justiça Daniel Serra Azul colocou-se à disposição para ajudar os professores. Ele requisitou uma cópia de vídeo do ato solene e pediu que os professores enviassem por e-mail, o detalhamento dos casos relatados para que o Ministério Público possa investigar. Então, vou manter esse pedido, a cópia do vídeo, para instruir os procedimentos que tratam dos fechamentos de turma de EJA. Mas para os outros assuntos todos que foram tratados, eu gostaria de solicitar que eles fossem encaminhados por e-mail, individualmente ou em grupo, mas que fossem encaminhados por e-mail. Eu vou colocar aqui daqui a pouco no chat, mas já adianto, é geduc@mpsp.mp.br. Porque daí, às vezes, o e-mail chega e aquele objeto já tem um procedimento aqui instaurado. Então, facilita para direcionar ou para o procedimento que já está instaurado ou para instaurar um procedimento novo. Então, eu vou propor isso como encaminhamento, como uma sugestão, se tiver algum problema, vocês avisem, para encaminhar para o MP essas questões. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp recheado de entrevistas. Vamos falar agora com mais um parlamentar, o deputado Major Meca, do PSL, que nos fala sobre a Lei Orçamentária Anual. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia, Jeremias. Bom dia, Lília. Um bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia para o senhor também. Qual é a avaliação que o senhor faz da Lei Orçamentária Anual, que está tramitando aqui, está na Comissão de Finanças, logo vai para ser votada, Eu até queria que o senhor aproveitasse para esclarecer a população da importância dessa lei, que é praticamente a mais importante a ser votada aqui no Parlamento. Bom, Jeremias, realmente, a Lei Orçamentária Anual é de uma importância muito grande. Trata-se do recurso dos impostos que o nosso povo paga e chega ao governo, e o governo vai empenhar esse recurso em benefício da sociedade, ou seja, a contrapartida. Eu paguei um imposto, chegou a hora da verdade. Como que esse dinheiro será empenhado em serviços para a população?
para o ano de 2021, o orçamento previsto o orçamento será de 246 bilhões 330 milhões de reais. Né? Então, a nossa preocupação é numa distribuição eficiente e eficaz dentro de todas as secretarias, sendo que a gente tem a segurança pública, educação e saúde, aí, infraestrutura, né, como prioridade. Deputado, bom dia. Mais uma vez a gente agradece o senhor aqui presente no Jornal da Rede Alesp, trazendo informações principalmente sobre a lei orçamentária anual, que é de grande preocupação também da população, como o senhor mesmo disse, usar o dinheiro público, né, para o bem-estar de nós, povo. Deputado, na opinião do senhor, qual que são as áreas que mais merecem atenção nesse momento que nós estamos vivendo e também para um cenário de 2021? Olha, Lília, é uma preocupação nossa. As áreas que merecem uma prioridade, né, segundo a nossa avaliação, né, que é saúde, educação e segurança. A questão da saúde, ela teve para empenho na Secretaria de Saúde para 2021, nós diminuiu o orçamento em 700 milhões. É uma preocupação nossa a questão da saúde, porque nós vivemos uma situação de crise sanitária. As fiscalizações que nós fizemos nos hospitais no estado de São Paulo, nós constatamos uma precariedade em todos os hospitais que nós passamos, que na verdade não foi surpresa nenhuma para nós, né? Eu, ao longo dos meus 31 anos na polícia, sempre estive em hospitais públicos pelos mais diversos tipos de serviço, apoiando a população, e sempre foi precária a saúde em São Paulo. Nós vemos com preocupação essa diminuição na saúde, vemos com preocupação a diminuição do orçamento na segurança pública, diminuiu mais de 2,5 bilhões o recurso destinado às polícias do estado de São Paulo. Nós acompanhamos também o cenário da segurança pública, a situação dificílima com que os operadores de segurança pública passam no nosso estado, os policiais militares, civis, os técnicos científicos, os policiais penais. Para você ter um exemplo para você, Lília, e para todos que nos escutam, o policial militar hoje ele compra máscara do próprio bolso, ele tira do pagamento dele a máscara que ele usa para trabalhar. E justamente nessa linha, deputado, como é que o senhor vê o orçamento para a área da segurança? O senhor tem acompanhado? Olha, nós estamos acompanhando, Jeremias. A gente sempre apresenta emendas, as emendas dos deputados, né, emendas de bancada. No entanto, a gente está num trabalho intenso, está numa cobrança, num acompanhamento, as ações do governo em relação ao empenho do recurso. Resumindo, a gente detecta que o recurso que é mandado para a pasta, para a respectiva pasta, no caso aqui a segurança pública, que você me perguntou, nós não vemos um empenho eficiente do dinheiro que vai para a segurança pública. Porque em 2020 foi mandado 24 bilhões 319 milhões para a segurança pública. Só que você chega num quartel, o soldado não tem um ambiente digno para trabalhar. Semana passada eu mostrei na tribuna uma base comunitária da Polícia Militar alagada. Né? Houveram aquelas chuvas e transbordou, inclusive, né, fezes transbordando e os policiais em cima das cadeiras. Então, quando nós falamos de orçamento, que hoje eu encontro-me na Assembleia Legislativa, e como fiscalizador das ações do Poder Executivo, nós constatamos
e o recurso não chega até a ponta da linha. Isso, na verdade, acaba... Hoje eu tenho 19 representações, né, apresentadas no Ministério Público em relação a irregularidades que nós detectamos. Mas uma preocupação grande que nós temos em relação ao orçamento é justamente esse trâmite, o processo do empenho desse recurso que acaba não chegando até a ponta da linha. Nos policiais que prestam serviços à população, né, nos quartéis, nas delegacias, nas escolas, onde as crianças entram na sala de aula e se sentam para desenvolver sua atividade, que não chega até o professor, que ganha um salário péssimo, tal qual como ganha o policial, as salas de aula com infraestrutura precária, né, com fios expostos nas tomadas, colocando em risco a segurança das crianças, né, pedaços da estrutura caindo. Então, é uma preocupação muito grande nossa, porque o nosso orçamento, 2021, 246 bilhões. O ano passado, 2020, foi 239 bilhões. É um montante razoável, é bastante, é muito dinheiro. Só que a forma como ele é empenhado não chega até a ponta da linha. Daí, do nosso trabalho intenso de fiscalização, como eu já conversei com vocês anteriormente, aí, várias ações que nós ingressamos, levando até a suspeita de atos de improbidade, até de uma possível corrupção em relação a como lidar com esse recurso. Como eu citei o caso dos kits de saco de cadáver, né, compra de máscaras, compra de aventais e daí por diante. O deputado, antes dessa lei do orçamento anual, a gente teve um grande projeto de lei proposto pelo governador do João Dória, que foi o tão discutido projeto 529 de 2020, que era uma reforma administrativa e tributária devido à pandemia. E também sobre a alegação que, sendo esse projeto aprovado, não haveria cortes no orçamento de 2021. Fato, pelo que o senhor está acabando de falar, de conversar, que está ocorrendo. O que o senhor teria para falar sobre esse cenário? Olha, está ocorrendo cortes. O projeto de lei 529, ele trouxe aumento de impostos à nossa população, algo que não poderia ter sido feito num momento como esse, em que o nosso povo está sofrendo com desemprego, várias empresas fechando, baixando a porta, e ao mesmo tempo que isso acontece em São Paulo, o PL 29 trouxe aumento de ICMS em itens da cesta básica, em cima de remédios, do etanol, vários itens, né, que, na verdade, acaba sendo um complicador para a vida das pessoas no estado de São Paulo. E o que nós nos preocupamos e somos fortes nas fiscalizações em cima das ações do Executivo é justamente para que o Estado seja um facilitador da vida das pessoas, né? Dos empresários que não aguentam pagar tantos impostos, tantos tributos, as pessoas que estão perdendo o emprego na cidade de São Paulo, passando por dificuldades enormes. E a nossa luta, e nós votamos não no PL 529, por conta de todo esse cenário que a gente vive em São Paulo e coisas que o governo afirma não fará e não cumpre com a palavra, porque está aqui, na segurança pública, mais de 2,5 bilhões de corte, né? Na infraestrutura e no meio ambiente, mais de 370 milhões de corte. Na saúde, mais de 700 milhões de corte. Ou seja, se a população há anos já sente a dificuldade e a precariedade no atendimento nos hospitais, nas escolas, né,
e nas nossas delegacias, nos quartéis, imagine agora com corte de orçamento. Deputado, eu queria que falasse um pouquinho da região que o senhor atua e se as emendas impositivas, já que a gente está aí no momento do orçamento, se o senhor tem uma destinação, se o senhor vai destinar alguma coisa para a saúde, enfim. E até aproveitar para explicar para a população o que são essas emendas, né, que é o termo técnico, nem sempre todo mundo entende. Jeremias, as emendas impositivas é o recurso, né, que o Estado disponibiliza aos deputados para encaminhamento às suas áreas de atuação. Eu tenho emendas que foram destinadas à saúde, né, do Hospital da Santa Casa, enviei emenda parlamentar para a Zona Leste, né, no Hospital Santa Marcelina, para vários outros hospitais, tanto na capital quanto no interior, nós enviamos emendas. Muitas delas ainda não foram pagas pelo governo, o que acaba sendo uma covardia muito grande com a população. Porque muitas vezes nós que fazemos um trabalho forte de cobrança e fiscalização ao governo, ele acaba segurando as nossas emendas, querendo até usá-las como moeda de troca. Ó, se você ficar me fiscalizando muito, se você ficar falando muito mal de mim, eu não libero as suas emendas para você mandar, né, para suas destinações. Eu tenho emendas que eu enviei à segurança pública, né, para quartéis como o 38º Batalhão na Zona Leste, que estava numa situação de precariedade enorme, né, onde 120 soldados têm uma privada para utilizar. Então, nós fazemos as indicações dessas emendas. Fizemos nesse ano de 2020, já fizemos para 2021, sempre voltadas para a segurança pública, para a saúde e para a educação. Deputado, falando um pouco sobre a pandemia, como o senhor avalia o Plano São Paulo, né, que o governo do estado de São Paulo vem tomando as atitudes? O senhor acha que está sendo coerente ou a situação está mais grave do que se possa imaginar? Qual que é a sua avaliação desse cenário geral hoje que o município de São Paulo e o estado está vivendo? Ô Lilian, vivemos um cenário extremamente difícil para as pessoas, porque o governo do estado de São Paulo, desde o início da pandemia, não se utilizou de critérios técnicos para adotar medidas para garantir a manutenção da vida e da saúde das pessoas no estado de São Paulo. Tanto que o nosso estado, a cidade de São Paulo e o nosso estado é o epicentro de mortes por coronavírus, né? Inicialmente, nem máscara precisava usar. Não precisa usar máscara, é só para quem realmente está doente, o restante não precisa utilizar máscara, né? Como nós cobramos no início do ano. O governo tem, lá na China, um escritório do governo do estado de São Paulo desde meados de 2019. Desde o meio do ano passado tem um escritório lá. Quais foram as informações privilegiadas que esse escritório pôde trazer aqui para São Paulo para que nós pudéssemos nos antecipar a disseminação desse vírus? No começo do ano, no dia 3 de fevereiro de 2020, o Diário Oficial da União publicou estado de emergência em saúde pública em todo o território nacional. No dia 3 de fevereiro. No final de fevereiro, teve carnaval em São Paulo. Na sequência, tem um evento patrocinado pelo próprio governo do estado de São Paulo, no Ibirapuera, onde se aglomerou numa corrida pedestre aí, mais de 15 mil pessoas. Né? E na sequência, um fecha tudo, vamos ficar todos em casa. Não analisou-se a questão econômica no estado, gerou uma crise de emprego, uma quebradeira nos negócios, principalmente pequenos e micro empresários, não preservou vidas, como eu citei no início da minha fala, nós somos o epicentro. Se juntar os mortos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Paraná, não alcança o número de mortos em São Paulo.
Então, na verdade, foi um conjunto de ações, né, totalmente ausente de critérios técnicos, como nós acompanhamos uma outra, né, pega o rodízio, extremamente rígido, um dia só veículo par, outro dia só veículo ímpar, superlotou os transportes públicos, trem, metrô, ônibus, e fez com que a disseminação aumentasse. Então, na verdade, foi um verdadeiro caos as medidas adotadas pelo governo do estado de São Paulo. Deputado Major Meca, do PSL, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. É sempre convidado a trazer as novidades aqui para a gente. Muito obrigado, Jeremias. Muito obrigado, Lilian, e a todos que nos acompanham. Conte com o nosso trabalho. Obrigada, deputado, e tenha um bom dia. Bom dia. Vamos a mais informações, né, Jeremias? Vamos lá, o Jornal Alesp diariamente trazendo informações para você. Vamos falar da vacina, né? Com certeza, todo dia. Ligue você ao jornal das 9h30 a 12h45 da manhã com informações do Parlamento Paulista sobre essa pandemia que assola o país e o mundo e informações, entrevistas de serviço e utilidade pública, né, Jeremias? Exatamente. Hoje ainda a gente tem duas entrevistas sobre o sistema imunológico e vamos falar de saúde também lá do Litoral Paulista. Fique atento. E já vamos ter uma entrevista presencial com o deputado Paulo Fiorilo, do PT. Vamos lá, informações para você. O laboratório chinês Sinovac Biotech anunciou nesta segunda-feira que conseguiu um financiamento de 515 milhões de dólares para produzir sua vacina contra o novo coronavírus, uma das mais avançadas a nível mundial. A China, onde a epidemia surgiu há um ano, conseguiu conter a propagação do vírus e o balanço oficial do país registra 4.634 mortes provocadas pela Covid-19. O país iniciou várias pesquisas para tentar desenvolver eventuais vacinas. O grupo chinês Sino Biopharmaceutical, que tem cotação na Bolsa de Hong Kong, anunciou um investimento de 515 milhões de dólares na vacina da Sinovac, que recebeu o nome Coronavac. O grupo privado pretende produzir 600 milhões de doses até o final do ano. A vacina está na fase 3 de testes clínicos em vários países, como o Brasil, e a agência reguladora chinesa ainda não autorizou a comercialização. Pequim começou a administrar vacinas em alguns grupos prioritários da população, como profissionais da saúde, diplomata, trabalhadores e estudantes que têm mudanças programadas para o exterior. Quase 1 milhão de pessoas foram vacinadas com outro antídoto chinês experimental, produzida pela Sinopharm, concorrente da Sinovac. Falando em coronavírus, a gente vai conferir os números do coronavírus em todo o Brasil nesse dia 7 de dezembro de 2020. 176.962 mortes confirmadas nesta segunda-feira, aponta um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, Jeremias. O balanço indicou que são 6.602.942 casos confirmados. Sim, e o mundo, Jeremias, atingiu a marca de mais de 1.500.000 mortos pela Covid-19, segundo o levantamento da renomada Universidade Americana Johns Hopkins. Esta marca supera o total de óbitos causados pela tuberculose em 2019. Até agora, foram registrados 65.242.000 casos da Covid-19, com mais de 1.506.000 mortes em decorrência da doença. Quase 42 milhões de pessoas infectadas com o novo coronavírus já foram recuperadas. Com mais de 176 mil óbitos, o Brasil é o segundo país com mais mortes por Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E vamos conferir agora, né, Jeremias, o destaque que marcou esse primeiro bloco de jornal da Rede Alesp desta segunda-feira, dia 7 de dezembro. 3 departamentos do Hospital das Clínicas estão entre os melhores centros especializados do mundo. O Departamento de Neurologia, o Departamento de Gastroenterologia e o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foram classificados, cada qual em sua especialidade, entre os World Best Specialized Hospital 2021, pela revista Newsweek. A importante revista dos Estados Unidos publica anualmente o ranking dos 100 melhores hospitais do mundo e recentemente expandiu a avaliação para as especialidades.
O Jornal da Rede Alesp, informando tudo sobre o Legislativo Paulista, vai para um rápido intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí, já com mais informações para você. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.